Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta segunda-feira. A Argentina detecta foco de gafanhotos a 5 quilômetros da fronteira com o Rio Grande do Sul. Defesa Agropecuária do Estado monitora o deslocamento dos insetos. A partir de hoje, 9 cidades do Paraná vão ter rodízio de abastecimento de água por causa da estiagem. E mais, com 87% da soja já plantada no Brasil, irregularidade das chuvas e altas temperaturas ameaçam o cultivo. Consultorias já falam em revisão da produtividade. Você vai ver também um estudo da Organização Mundial do Comércio que mostrou o Brasil consolidado como o maior exportador de produtos agropecuários do mundo. E o preço do café, que superou R$ 600 por saca pela primeira vez desde setembro. Mercado e Companhia já está no ar. E vamos agora à análise deste cenário climático e o impacto no mercado agrícola. Com a Agriinvest Consultoria está ao vivo conosco Marcos Araújo. Marcos, boa tarde. Com irregularidade das chuvas, temperaturas altas, há uma estimativa de revisão nas produtividades esperadas para a safra de soja e também milho no Brasil? Olá, Kelly. Muito boa tarde a todos. Sem dúvida alguma, esse é um começo de temporada longe do ideal. Sabemos que a soja tem essa capacidade de recuperação da cultura, mas em função de todo esse clima adverso, todo o replantio que houve, principalmente no estado do Mato Grosso e o acumulado de chuvas muito abaixo do normal, Kelly, essa produtividade esperada conforme Conab de 3.528 quilos, nós acreditamos que seja muito otimista diante dessa realidade. Portanto, nós acreditamos nesse potencial, nessa produtividade ao redor de 3.400 quilos por hectare, o que levaria um teto da produção brasileira em torno de 131 milhões de toneladas, isso é em torno de 4 milhões abaixo do que a Conab prevê. 131 milhões de toneladas com base no cenário que tem hoje, e essas expectativas, na sua visão, tendem a minguar à medida que estes bolsões de seca começam a revelar uma produtividade menor, prioritariamente em quais estados brasileiros? Nós temos essa dificuldade, Kellen, tanto no Mato Grosso, que é o nosso maior produtor, você tem regiões que tradicionalmente têm uma estabilidade climática, como, por exemplo, a região oeste do Mato Grosso. Você vê vídeos, você vê produtores reclamando e muito preocupados dessa condição. Portanto, Mato Grosso, nós também temos um começo muito preocupante para o Rio Grande do Sul, que é o terceiro maior estado produtor, e o próprio Paraná, o segundo maior produtor, também com regiões aí bastante preocupantes. Diga para a gente, a expectativa em relação ao milho também está bastante acentuada, prioritariamente por causa das quebras observadas já no milho verão e também dos negócios já fechados para entregar o milho da segunda safra, que está com um calendário mais adverso nesta temporada. Qual é o cenário que temos hoje, Marcos? Kelly, também preocupante, uma vez que essa janela de plantio da soja vai se colher atrasada, encurtando a janela ideal de plantio para o milho safrinha. É natural também que nós tenhamos aí uma certa cautela em relação à capacidade de produtividade do milho safrinha em função desse atraso de plantio, e como os produtores estão muito vendidos, podemos aí tomar um cuidado, deixar de fazer vendas futuras. O ideal é se proteger com opção de venda, comprar uma put, uma vez que você não tem obrigação da entrega física da mercadoria. Quanto da safra de milho, a estimativa que vocês têm já foi comercializada, e este cenário de adversidade climática é o que tem segurado também novas vendas? Exatamente. No Mato Grosso, é o estado que está mais comercializado, ao redor de 60% do safrinha 2021. Kelly. Na primeira safra de milho, Marcos, vocês já têm uma expectativa de redução de produção de quanto? E tem algum dado já prevendo cortes na estimativa da produção da segunda safra de milho? Temos sim, Kelly. Nosso número aqui é uma produção do milho verão ao redor de 21 milhões e 500 mil toneladas. Isso é praticamente uma quebra de 5 milhões em relação ao que a Conab tem estimado. E outras estimativas de empresas privadas têm oscilado entre 20 a 21 milhões de toneladas por milho verão. E o milho segunda safra, já dá para fazer uma estimativa com base nas vendas de sementes, na área potencialmente que vai ser plantada, mais essa questão do calendário climático? Kellen, dá sim. O nosso potencial, nosso número de potencial produtivo do milho safrinha é de 78 milhões de toneladas. Isso se deve principalmente em função do aumento da área de soja. Mas, claro,
com essa cautela em função também dessa previsão de longo prazo para o milho safrinha preocupante, principalmente no centro-oeste brasileiro. Muito bem. Para encerrar, Marcos, a gente está com um olhar voltado para a safra da América do Sul e também o foco na América do Norte. Estimativas de avanço de área plantada lá nos Estados Unidos, quais são as últimas informações? Kelly, nós acreditamos aí, pegando os dados de rentabilidade do produtor norte-americano, para a soja, ele tem um resultado financeiro muito melhor do que com o milho. A expectativa de que na próxima temporada, na safra 2021, os americanos devam aumentar a área de plantio de soja ao redor de 7 milhões de acres e uma manutenção na área do milho. Aumenta a soja, mantém o milho. Para a gente encerrar, faltou um elemento na nossa conversa, além da condição climática na América do Sul, as expectativas de área plantada para a América do Norte e Estados Unidos, preço aqui para o Brasil. Soja e milho mantém tendência altista na sua visão? De médio para longo prazo, sim, Kelly. Nesse momento, nós temos agora essa Chicago caindo praticamente 20 centavos em função do agravamento da relação comercial entre o governo do Donald Trump com a China, mas, claro, a China também, a partir de maio, ela precisa comprar mais ativamente soja e com esse clima, com essa oferta não garantida, isso deixa uma incerteza muito grande do ponto de vista de oferta e aí Chicago tem que se comportar em alta para garantir expansão de área ao redor do mundo. Qual o gatilho principal o mercado está olhando hoje nessa relação comercial para levar à queda de 20 centes que você acabou de mencionar? Além da China estar muito comprada já, Kelly, no primeiro quadrimestre de 2021, nós temos uma piora da margem de esmagamento da China. E isso tudo combinado, a China está mais ausente do mercado nesse momento para as compras de curto prazo. Isso daí deixa o mercado ausente de grandes negócios. Chicago cair nesse momento. Muito bem. Marcos Araújo, Agrinvest Commodities, obrigada pela presença. Desejo a vocês uma ótima semana de trabalho. Até a próxima. Obrigado. Até. Tchau, tchau. A Sanepar, Companhia de Abastecimento do Paraná, implantou um rodízio de distribuição de água que começa hoje em 9 cidades do Oeste e Sudeste do Paraná. Alguns produtores se manifestaram a respeito. Vamos ver. De acordo com a Companhia de Abastecimento do Paraná, a estiagem que atinge o estado reduziu o volume dos rios Capanema e Tamanduá. E por isso, a partir de hoje, será feito um rodízio na distribuição de água em 9 cidades: Capanema, Planalto, Salgado Filho, Pranchita, Dois Vizinhos, Nova Prata do Iguaçu, Medianeira, Três Barras do Paraná e Cascavel. Esse rodízio ele vai acontecer, nós dividimos as cidades em setores e vai acontecer das 13 às 19 horas, todos os dias, cada dia uma região e todos os dias também a gente vai avaliar se há necessidade ou não de implantação do rodízio. Em Medianeira, no Paraná, o pecuarista Lino Daronche adotou medidas para minimizar efeitos da seca. Estamos com os bebedouros naturais todos secos e tivemos que fazer poço artesiano para poder dar água para os animais. Uma vez que a minha propriedade tem um pequeno riacho, mas como temos as APPs protegendo a água, nós não liberamos o gado para tomar água no rio. Então a dificuldade é grande, continuamos lutando e até o momento não precisamos vender animais. Realmente o desafio aí dos produtores e pecuaristas do Paraná e em Mato Grosso não é muito diferente. O tempo seco está atrapalhando a reta final do plantio da soja lá no estado. Vamos ao vivo até Cuiabá, onde o Luiz Patroni tem os detalhes e conta pra gente como está a situação por aí. Patroni, boa tarde. Oi, Kellen, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o plantio está na reta final, como você disse, 99,65% da área prevista foram semeados pelos agricultores, semelhante ao que estava plantado nessa mesma época do ano passado, mas as coincidências param por aí, né? Porque esse ano o que está imperando mesmo é a preocupação no campo com a falta de chuvas e, mais do que isso, com a irregularidade das chuvas quando elas chegam nas áreas produtoras, né? Muita gente que já plantou está em alerta com o desenvolvimento das plantações, pelo menos em alguns talhões aí da fazenda, há sempre uma grande preocupação. E claro, tem aqueles agricultores que ainda não conseguiram concluir o plantio, mesmo com um plantio tão avançado aqui no estado, ainda tem produtor
quebrando a cabeça para saber quando é que vai conseguir cultivar e mais ainda se vai conseguir cultivar, se vai valer a pena semear a soja diante dessa irregularidade do atraso das chuvas. A gente conversou com alguns agricultores da região do Vale do Araguaia, ali a região leste aqui de Mato Grosso, e preparamos uma reportagem com as informações que vieram do campo. Vamos ver agora. Foi levantando poeira que o Altair conseguiu terminar o plantio da soja na fazenda em Água Boa. Os últimos talhões foram semeados com solo seco, reflexo da estiagem que tem preocupado os agricultores da região. A chuva acumulada na propriedade este mês ficou 90% abaixo da registrada em anos anteriores. 22 milímetros em 4 parcelinhas de 5, 4, 6 e 7 milímetros. Eu não sei nem como a semente saiu, aquela que já não saiu. E estamos com 200 hectares plantados e 8 dias sem chuva. 8 dias sem chuva. Já replantamos, não sei exatamente o percentual e nós não sabemos exatamente quanto vai ter que replantar ainda. A irregularidade das chuvas nesta safra também preocupa os produtores de Canarana. Estas fotos mostram duas realidades vivenciadas pelo Alex. Nas áreas cultivadas mais cedo, a lavoura se desenvolve bem, mas a falta de água já ameaça parte da plantação. Na outra área do agricultor, o plantio só começou na semana passada e teve que ser interrompido por causa da seca. Nós cultivamos juntos 610 hectares esse ano, dos quais 500 hectares a gente conseguiu concluir o plantio dia 30 de outubro e 110 hectares, que seria um arrendamento próximo a essa área, a gente não conseguiu efetuar o plantio. Segunda-feira passada deu uma chuva de 15 milímetros, plantei 22 hectares, está nascendo mal, falta de umidade, é uma área que choveu pouco e o restante a gente não sabe ainda o que vai acontecer, se vai conseguir concluir esse plantio ou não, devido às previsões aí, previsões boas de chuva a partir do dia 17 de dezembro. Na fazenda do Marcelo, também em Canarana, a soja plantada nos talhões mais arenosos estão sofrendo com a seca. Por lá, não chove há praticamente um mês. Estou aqui para mostrar uma realidade no momento vivida aqui por vários produtores, a falta de chuva. Essa área que estamos mostrando aqui, a última chuva foi dia 1º de novembro. Hoje já estamos dia 30. Dá uma olhadinha aqui para vocês verem como é que está a situação. Muito seco. Nem a cobertura de milheto resistiu à seca na fazenda do Endrigo, em Nova Chavantina. O agricultor ainda não conseguiu terminar o plantio da soja. Nos últimos 10 dias, as máquinas ficaram paradas. Temos ainda nas fazendas 1.300 hectares para plantio, ainda que não foram efetuadas, esperando chuva, né? E a região toda está assim, a região toda está regular, a região toda começa a sentir e sofrer realmente o ano de laninha, né? O ano de que a irregularidade das chuvas tem feito com que algumas fazendas não tenham recebido chuva adequadamente. Bom, Kellen, ficou clara a preocupação dos produtores, né? Essa é uma região leste aqui de Mato Grosso, como eu mencionei, mas também há relatos semelhantes na região médio-norte do estado, também na região sudeste, ou seja, em Mato Grosso como um todo, há pontos aí de muita preocupação dos agricultores. Muitos agricultores, inclusive com os quais eu conversei hoje, relembraram a situação vivenciada em 2016, quando também houve uma situação semelhante, né? Faltou chuva, muitas áreas aí o plantio atrasou demais, áreas ficaram sem plantar e os produtores enfrentaram muitos problemas naquela época. Torcemos todos para que isso não aconteça, as dificuldades cessem por aqui. E claro que eu devolvo para você agradecendo aos agricultores que mesmo diante dessa preocupação, né, com os trabalhos ainda parados ali no campo, né, precisando de trabalhos no campo, toparam participar da reportagem, né, mostrando a realidade atual para a gente nessa segunda-feira. Kelly. A diferença para a gente quando a gente ouve os produtores e mostra exatamente qual é a realidade lá na lavoura. Obrigado pelo seu trabalho, Luiz Patrone, ao vivo de Mato Grosso. O Serviço Nacional de Segurança e Saúde, ou melhor, o Serviço Nacional de Saúde e Segurança Agroalimentar da Argentina detectou novos grupos de gafanhotos a cerca de 5 quilômetros da fronteira com o Rio Grande do Sul. O registro acontece 5 meses depois do Senasa identificar nuvens de insetos na vizinha Argentina e que na época levou a um decreto de emergência fitossanitária na região sul do Brasil. A Argentina detectou nos últimos dias focos de gafanhotos em localidades da província de Misiones.
Segundo o Senasa, a espécie identificada é a tucuras, conhecida no Brasil como gafanhoto soldado. O órgão argentino destaca que o inseto não é a lagosta sul-americana, praga que foi detectada há 5 meses no país e a qual ainda persiste uma situação de emergência regional na província de Corrientes. O comunicado do Senasa sobre a nova ocorrência colocou a Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul em atenção, pois, segundo o órgão brasileiro, há grupos de insetos a cerca de 5 quilômetros de Porto Xavier, no estado gaúcho. Vamos entender o potencial risco da proximidade dos gafanhotos com o Juliano Ritter, que é fiscal agropecuário do Rio Grande do Sul e fala ao vivo conosco. Juliano, muito boa tarde. Neste ano de 2020, aquela nuvem lá de meses atrás com gafanhotos preocupou todos os agricultores. Agora vem um novo foco e a gente quer saber qual é o tamanho deste problema e qual é o potencial risco que ele traz. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Na verdade, esse novo foco é de uma outra espécie, né? É o Cromacris speciosa, lá na Argentina é chamada de tucura raiada. Nós conhecemos por gafanhoto bandeira ou gafanhoto soldado, ele tem outras características. Ele forma nuvens também, mas nesse caso são pequenos grupos que se formaram. É uma praga que não faz ataques como a langosta sul-americana ou o gafanhoto sul-americano. Ele faz ataque muito localizado, eles atacam principalmente plantas invasoras na Argentina. Esse foi o primeiro ataque registrado a algum cultivo que aconteceu lá, que foi um cultivo de erva mate muito localizado e sem danos expressivos. Outra característica também que é muito importante é que eles não fazem grandes deslocamentos como o sul-americano. Então, a situação para nós ainda é bastante tranquila, apesar da proximidade. Nós já temos equipes se deslocando para o local. Desde terça passada nós estamos em atenção e monitorando, mas é uma praga com um risco muito menor do que o gafanhoto sul-americano, que seria a principal praga desses insetos para causar prejuízos aos produtores. Eu vou pedir para a produção colocar as imagens, então, desta espécie que foi localizada, está aqui na tela. Assim, o Ritter pode continuar nos dando mais detalhes. Você já disse que ela é menos danosa em relação àquela outra que nós observamos há pelo menos 5 meses e que fizemos todo um monitoramento. Agora, ela está em focos. No caso de haver uma nuvem desta espécie menos danosa, aí sim o potencial de dano seria maior e este é um risco iminente ou está descartado? Pelas informações do Senasa, no momento são pequenos grupos. São pequenos grupos, eles estão em missões nos municípios de Itacaruruaré, Oberá e São Xavier. Isso é muito próximo a Porto Xavier, aqui no Rio Grande do Sul. Itacaruruaré, por exemplo, fica a 5 quilômetros, mas eles não fazem grandes deslocamentos. Para dar um exemplo, por exemplo, na terça-feira, na quarta-feira a gente tinha vento favorável, vento norte, temperatura alta e mesmo assim eles não deslocaram. Não há registros do Senasa de ataque a cultivos. Esse foi o primeiro ataque a um cultivo lá, como eu falei, e erva mate e sem danos expressivos. Então a situação é bastante tranquila para o Rio Grande do Sul. Por que dar atenção a este fato, ao foco de gafanhotos? É algo atípico ou todos os anos isso acaba acontecendo em determinadas épocas? Na Argentina já é comum, eles vêm enfrentando a praga de gafanhotos, como eles falam, há 5 anos, né? Para nós aqui no Rio Grande do Sul é uma novidade. Comenta-se que muito em função do clima seco desse ano, né? A gente está num período muito seco, uma seca extrema, e isso tem favorecido a reprodução desses insetos. Muito bem. E diante deste foco alertado pela Argentina, a distância é pequena em relação aos municípios aí da fronteira no Rio Grande do Sul. O que vocês estão fazendo e qual é a orientação para os produtores rurais? Perfeito. Nós já temos equipes se deslocando para a fronteira, em município, né, conversar com produtores, órgãos de extensão. O produtor que verificar qualquer presença de gafanhotos em sua propriedade ou verificar a passagem de gafanhotos também, que eles falam grupamentos ou nuvens, né, deve informar órgãos, pode informar a Secretaria da Agricultura, a Emater, qualquer órgão de extensão que chegue a informação até os órgãos de defesa, que seremos nós, Secretaria da Agricultura, para que seja autorizado qualquer tipo de controle
Primeiramente, a identificação e, posteriormente, algum controle, caso necessário. Exatamente esse era o ponto para a gente encerrar, Ritter. Na época em que a gente acompanhou aquela outra nuvem, a gente observava a ideia de fazer algumas aplicações aéreas, no caso de ser necessário. Neste momento, se o produtor avistou este foco de gafanhoto na propriedade dele, existe algum manejo imediato para ele não esperar e ver se eventualmente causaria um dano? E depois, naturalmente, se há uma intenção de vocês de fazerem algum controle aéreo? Perfeito. O primeiro passo é comunicar à Secretaria da Agricultura. A gente precisa deslocar algum fiscal nosso lá para identificar qual a praga, né? Para, a partir daí, verificar o local de entrada da praga, onde ela se localiza, que praga é, a quantidade de insetos, para, a partir daí, poder determinar os tipos de controle ou o controle que o próprio produtor pode efetuar. Ritter, diante de tantos desafios que o agricultor brasileiro tem enfrentado, é nosso dever e nossa obrigação aqui deixar claro o tamanho da preocupação com o atual foco de gafanhotos. É completamente distinto daquilo que vimos há 5 meses, em que era uma nuvem, que era uma outra espécie. Agora nós estamos falando de um foco, ou seja, uma menor quantidade, e de uma outra espécie menos danosa. Estamos aqui fazendo nosso papel de informar, vocês estão fazendo o papel de vocês de monitorar, mas não há, nesse momento, nenhum motivo para pânico ou alguma coisa nesse sentido? Nenhum risco para o produtor pode ficar tranquilo. A situação do sul-americano era, sim, muito complexa. A gente falava de nuvens de 10, 15 quilômetros com 400 milhões de insetos. Agora são pequenos grupos de um inseto que não causa danos expressivos, um inseto que não faz grandes deslocamentos. Há possibilidade de ingresso no Brasil, sim, pela proximidade. Há potencial de risco expressivo? Não, não há potencial de risco expressivo. E se houver o ingresso da praga, a gente só precisa ser comunicado e já estamos nos deslocando para o local para fazer qualquer tipo de controle preventivo e orientação ao produtor. O produtor pode ficar tranquilo. É outra situação, é outro inseto. A gente só quer deixar eles tranquilos que nós estamos cientes desde a semana passada e presentes no local. Ritter, é exatamente essa mensagem que a gente gostaria de deixar claro. Agradeço a você pela disponibilidade, por estar aqui ao vivo. Muito obrigada pelos destaques e desejo uma boa semana. Volte sempre. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.